suposição total, né? Tudo que tu disser é mentira e é coisa montada. Não, mas Então, o que o mais... equilíbrio desaparece, né, Beatriz? Não, o que mais me espanta, doutor Maia, é que se fosse, por exemplo, uma questão só dentro doméstica, tu tá falando isso, tu tá exagerando e tal, mas os governos do mundo inteiro, o futebol no mundo inteiro, tudo tá parando e a pessoa acha que é tu que tá fazendo catastrofismo. Aí aparece o que a gente chama de narcisismo. A minha convicção é tão forte, do jeito que eu penso e acho, que se o mundo não for como eu acho, é porque está tudo errado lá fora. Eu nunca vou me dar conta de que eu posso estar sendo exagerado e excessivamente narcisista. Me lembrei daquele paciente não, ouvinte nosso, que falou a primeira vez que as mulheres não prestam, que ele está na quarta ou quinta mulher e que acha que todas têm problemas. Aí eu e tu levantamos a hipótese de que, quem sabe, ele procurava uma terapia ou alguém para conversar e tentasse entender um pouco melhor. Aí, eu acho que uns 20 dias depois, ele disse: melhor informação que vocês puderam dar foi essa. Eu fui procurar um psiquiatra, comecei uma terapia e, fantástico, descobri que o problema não é tanto delas, é muito meu. Sim. Então, é isso que a gente tem que fazer. Saber que o mundo é um pêndulo. Quando eu vou muito para um lado, a tendência é o oposto. A vida é uma gangorra, é um alto e baixo, é um balanço. Agora tem muito daquilo, por exemplo, assim, da negação, né? A pessoa, ela vai ficar em negação o tempo inteiro. Mas aí que está, o narcisismo é assim, uma convicção minha tão poderosa que se eu abrir mão dela, eu vou entrar em ansiedade, eu vou ter problemas de tal ordem que eu não posso dizer que tu tem razão, nem um pouquinho. Mentira, mentira, mentira. Tudo que está dizendo aí é exagerado. Bem como essa ouvinte lá de Maiorca disse, não dá para falar. Mentiras. Vocês estão loucos, quer dizer, é bem o esquema do alienista, né? Quer dizer, no momento todos estão na loucura, daqui a pouco todos têm alta, e os opostos entram para o hospício de novo. A loucura muda de lugar o tempo todo. Sim, veja que aqui, por exemplo, estão fechando inclusive as igrejas, quer dizer, os pastores também não vão poder manter as igrejas abertas, porque é um decreto de que fecha tudo, inclusive os templos, as igrejas, tudo. Mas Jesus não protege? Em casa. Mas aí os pastores também agora usam o recurso da mídia, né? Eles fazem as prédicas pela internet, pelos vídeos, e mandam a salvação via internet. Mas engraçado, me passa pela cabeça que vai cair a ficha de muita gente, percebendo que realmente não existe um lugar onde tu vai encontrar Deus, ou Jesus. O lugar seria, vamos dizer assim, como os essênios e aqueles que foram encarados como heréticos, né? Eu me lembrei do mestre Eckhart, por exemplo, que era um dominicano do século XII. Ele levantou a hipótese que Deus estaria principalmente dentro de mim e também fora de mim. Mas isso foi considerado uma heresia, e o mestre Eckhart, esse dominicano, que ele como é o misticismo especulativo, quer dizer, um cara altamente racional, equivalente a Santo Agostinho e a outros teóricos assim que racionalizam mais. E ele teve que fugir para a Alemanha, eu acho que ele estava em Roma, porque senão ia para a fogueira, porque ele disse uma heresia: Deus também está dentro da gente. Aí tira o poder do padre, tira o poder da igreja, tira o poder do externo, né? Sim. E aí, então, na época, heresia. Hoje, uma capacidade de pensar, tipo, mais pessoal em relação ao que é o transcendente, o que é o místico, o que é o depois da vida, né? Cada um de nós tem capacidade de pensar essas coisas e se voltar até para dentro, já que seres como esse, né, místicos, né, dizem isso.
Então, você pode participar e conversar aqui conosco através do nosso WhatsApp 986-877340. 986-877340. Bolsonaro, extrema-direita, maioria das Forças Armadas, Trump, apoiadores desses governos, mídia apoiadora desses governos. O pessoal está buscando aqui quem são. Eu não acho que essas pessoas sejam responsáveis pelo coronavírus. Eu acho que o coronavírus ele vem como uma espécie assim de fato que já aconteceu lá no passado, né? A gente já teve outras epidemias e tal. Surge, né, esse pequeno, minúsculo agente. E ele está tirando assim, porque ele vai pegar gente da direita, da esquerda, ele não vai olhar, não vai pedir carteirinha, nem discurso político antes de penetrar em alguém, né? Não, ele tem uma capacidade, como todos os vírus, né, dessa linha, essa cepa aí, os coronavírus, que eles fazem mutações e alterações genéticas e que uma das características aumenta a potencialidade patogênica. Então, nesse caso, capacidade imensa de contágio e, nos casos mais graves, uma ação direta no pulmão. Quer dizer, isso é uma característica desse vírus. Ele vai ter um pico maior, daqui a pouco cai, e daqui a pouco mais nós vamos ter outra mutação que vai aparecer. Mas não é o apocalipse, o fim do mundo, né? Ou mas vai ter umas semanas profecia, aí. Tu viu falar da Nostradamus nos anos gêmeos, 2020, haveria uma epidemia mundial? Diz que é falso, né? Fake. É falso. Uhum. Eu acho que é fake. Agora é o seguinte, né? Diferente dos demais males para os quais o dinheiro serve de salvo-conduto, ou pelo menos proporciona mais segurança e conforto, o coronavírus tem se mostrado implacável com a alta sociedade brasileira, né? Uma das famílias paulistanas mais celebradas passa por forte aflição. Eles tiveram um contágio muito grande num casamento badalado em Itacaré, lá na Bahia. Muita gente gente da alta sociedade mesmo está infectada. No Rio de Janeiro, apenas numa festa de noivado, foram 27 infectados por 2 casais recém-chegados da Itália, inclusive os noivos. Então, vários coroados da família imperial brasileira estavam presentes nessa festa e adquiriram o corona. Sabe? Então tu vê. O que resta saber é que nível de corona essas pessoas pegaram infectadas, né? Porque a maioria delas... Sim, mas a questão é assim, ó, a pessoa está dizendo, não, que está pegando a alta sociedade, está pegando os ricos, é pela primeira vez. Eu tenho também essa experiência, quer dizer, eu tenho essa percepção, só que quem vai morrer é quem não tem acesso a... Por exemplo, aqui estão dizendo, como eu falei, né, que o Sirotsky está no Hospital Moinhos de Vento, não sei se é verdade, mas ele está infectado, ele foi para um hospital. Sim, é por isso que todo mundo quer que não haja contágio, porque o sistema de saúde, mesmo o mais rico, pode ficar bloqueado, né? Mas os que têm mais condições, tu tem razão, vão ficar protegidos. Exatamente. Os mais pobres, não. Não, o caso, a primeira morte que aconteceu foi de um ex-porteiro, 61 anos, aposentado, com problemas de diabetes e tal, morreu. E inclusive, o hospital era particular. Ele estava dentro de um sistema, né, de um negócio, plano de saúde. Ele era particular, o hospital não deu informações de que ele estava assim. Alguém informou para a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Saúde foi até lá para ver e viu que ele tinha morrido de coronavírus. E ele tem vários irmãos, e pai e mãe, todos idosos, e parece que alguns deles estão com o coronavírus também. E onde é que o coronavírus está atacando os mais ricos mais poderosamente? Na perda dos investimentos, que pode chegar a 30%, 40%. Porque as quedas das bolsas e de tudo isso são enormes
E aí tudo que eu tinha conseguido, vamos dizer, nos últimos 2, 3 anos... Se perderam tudo, né? Se perdeu tudo, pois a nossa Bovespa estava em 120 pontos, ela chegou a 71. Então, tudo que os investidores conseguiram sem trabalhar, zerou quase que agora, vai ter que começar tudo de novo. Então, o ataque viral ao bolso está melhor, está mais alto do que ao pulmão. É. Aqui, a Adriana B., você acha que o carnaval seria adiado, ou até que não teria? Preta Gil estava no carnaval, mas ela também foi nessa festa, onde tem muita gente granfina lá do Rio que está doente. Então, a gente não sabe se ela pegou no carnaval ou na festa dos bacanas. Porque assim, ó, olha, eu tenho certeza absoluta que nem pessoas da esquerda, nem pessoas da direita, as pessoas da direita ainda estão negando, mas ninguém achou que ia chegar desse jeito aqui no Brasil também, porque foi uma coisa que começou, parece que lá na China, né? Então é uma coisa de chinês. Como é que se chama isso? É que nem atirar pedra no meio do lago. Exatamente, é. A onda demora, mas chega. Exatamente. E nós temos que passar por isso agora, de alguma forma, né? A Maria Lúcia Sampaio diz, Santa Catarina dando exemplo e a gauchada se achando. Vem pra cá e ficam falando mal dos Catarina. Quer dizer que aquele encontro na praça da Maria Lúcia não vai mais acontecer. Não, eu tenho a impressão que aquele encontro está cancelado. É. Aí, quantos fizeram festa e foram neste casamento? Quantos italianos, alemães, chineses estavam no carnaval? Tu acha que vão afirmar a verdade no número de pessoas? Duvido. É que, Adriana, nem o casamento é o responsável, nem o carnaval é o responsável, se a gente vai procurar agora um responsável, nós vamos perder muito da nossa emoção. Porque o fato começou lá na China em dezembro. Isso. Se desenvolveu, passou por todos os países, então agora se eu ficar... mas nessa festa não tinha chinesa, isso é uma perda de tempo, nós não dá para a gente culpar as pessoas que estão com o vírus e nem isentar de culpa aqueles que fizeram carnaval ou que foram numa missa, que também tem um monte de gente, ou que foram numa manifestação. Não dá para a gente... Agora nós temos que nos abraçar mentalmente, pessoalmente não, e tentar sobreviver, sem procurar culpados. Para que isso? O grande culpado é o vírus. Agora, nós temos que saber lidar com ele, né? Exatamente, e sobreviver. Se ele está nos atacando, quais são as formas de deixá-lo inerte ou diminuir o poder dele? Essas ações que estão agora. Agora, buscar o culpado, sempre o culpado último é o vírus. Sim, isso vai acontecer sempre. Sim, agora tu vê, como o senhor fala, né? Nós vamos talvez ver uma grande situação dramática nas vilas, nas favelas, nas pessoas menos favorecidas, nos pobres, nos miseráveis. Com certeza a gente vai ver o vírus agindo. Mas para as pessoas ricas, elas vão sentir no bolso, elas vão perder muito dinheiro. Talvez alguns fiquem bem pobres. Não, aí os desesperos não seriam tanto do vírus, e sim de perdas econômicas catastróficas. Porque o que significa baixar a bolsa? É que eu, ficando com medo, eu vendo as minhas ações pelo preço que elas estão caindo. Então, eu já perdi. E todo mundo no pânico começa a vender, para não perder. E aí? Aí eu acabo perdendo tudo que eu tinha, e isso gera uma angústia, uma ansiedade, porque eu vim investindo há 3, 4 anos e tinha uma reserva de 1 milhão, quando eu vejo tenho só 300 mil, por exemplo. Sim, porque no caso, por exemplo, que a gente vai ver o que aconteceu em 1929 no crack da Bolsa. Aquilo, quanta gente se suicidou, não por perdas de doença, mas por perdas econômicas e que não tinha a cara de enfrentar a pobreza. E essa situação agora, que no crack da Bolsa, não tinha a epidemia da gripe espanhola. Agora, se imagina se estivessem juntos. Bom, aí tinha.
A peste negra lá que matou metade de Londres. Sim. A coisa foi do tempo antigo, que não tinha proteção. Se pensava que era o demônio, que era isso, que era aquilo. Aliás, o Edir Macedo diz que isso é coisa do demônio. Do Satanás, não do demônio.